De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Está começando o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção, Alexandre Magno. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical pela internet. Estamos em mais um programa ao vivo aqui pela sua rádio de Bem com a Vida.com. E hoje nós vamos no nosso talk show Sala de Visitas. Estamos recebendo o Dr. Oscar Villanueva, né? O Dr. Oscar Villanueva, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Laser, da Sociedade Latino-Americana de Células Madre, que são células tronco, e presidente do Instituto Americano de Medicina Regenerativa, o Anti-Aging, e é presidente da BARNE, de Brasília Anti-Aging Regenerative Medicine. E a sua formação, ele é cirurgião plástico com trabalhos em transexualismo, cirurgia de rejuvenescimento minimamente invasiva, estética e transplantes capilares. E ele tem vários cursos aí na área de modulação hormonal para rejuvenescimento e condicionamento físico. Então, olha, tem café no bulho, doutor Oscar, que está conosco aqui na rádio e vai trazer informações muito preciosas aqui para você, ouvinte, sobre rejuvenescimento e modulação hormonal, um assunto bem importante da gente entender como é que tudo isso funciona. Então, eu abro o microfone do Dr. Oscar Villanueva. Seja bem-vindo, Dr. Oscar. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e poder informar e responder sobre os assuntos que a gente tem conhecimento. Perfeito, sei que você já tem bastante experiência com isso, não só aqui, mas como fora do Brasil também, né? Com a modulação, enfim. Também. Essa parte hormonal, desde cedo a gente começou a trabalhar porque há 40 anos atrás nós fomos a primeira equipe a fazer transexualismo no Brasil. Olha só. Então, há 40 anos atrás na USP, no Hospital São Paulo, a gente fazia parte da equipe multidisciplinar para poder operar os transexuais. Então, se exigia muito essa parte de hormônio e a parte de conhecimento hormonal para entender a parte do transexual. Olha só que interessante, né? Então quer dizer que o hormônio hoje é um grande, digamos assim, campo da ciência, da medicina, né? Que vai influenciar não só na área do comportamento, mas também na área da saúde, né? Não, isso é verdade. O exemplo mais visível é a mulher em TPM. A mulher em TPM, ela vira outra pessoa. Sim. Então, para você ver o poder que o hormônio tem na transformação de uma pessoa. Uhum. Então, é só você estar com uma pessoa que tem TPM, que ela é totalmente outra pessoa durante esse período menstrual. Tem um amigo que diz assim, que hormônio e demônio são uma palavra que rimam muito, né? É verdade. Por isso que você tem que saber dosar, entender e conhecer a pessoa que você está tratando. Uhum. Então, doutor, quando se fala em rejuvenescimento celular, né? De que forma hoje os hormônios podem nos ajudar nisso, né? O hormônio no teu corpo, ele é um mensageiro. Ele circula toda parte do teu corpo, até a pontinha do teu dedo, levando mensagem. Então, o teu corpo todo tem receptores. Uhum. E o teu hormônio encaixa nesses receptores e troca mensagens. E nós fomos programados a durar até os 50 anos, que o homem entra na andropausa e a mulher entra na menopausa. Quer dizer, a partir desse momento você não é mais apto gerar filhos com qualidade. Então, você vai começando a ser desligado. Então, a falta do hormônio em você, o que ela faz? Ela te tira a vontade, te deixa mais comedido, te deixa mais triste, te deixa mais parado. Uhum. Por quê? Porque você parou com o teu ciclo reprodutivo. Então você fala, mas o homem
pode reproduzir com mais tempo, mas você pode ver que o homem é mais inteiro fisicamente por mais tempo também. Só que ele morre antes. Então, eu falo assim, ele, apesar de ser reprodutivo durante mais tempo, ele tem uma longevidade muito menor. E na hora que você corrige essa parte hormonal que ocorre ao redor dos 43 anos aos 55 anos, você consegue deixar a pessoa com uma qualidade de vida muito melhor. Perfeito. Doutor, e quais são os hábitos que a gente tem hoje que são no nosso dia a dia, que são os mais nocivos aí, que nos fazem envelhecer mais rápido, né? Tá, hoje eu falo assim, um grande problema que a gente tem é o cortisol. O cortisol é um hormônio feito na suprarrenal, e esse hormônio, ele foi criado na natureza para você tomar uma decisão momentânea. Quer dizer, você tem um bicho na tua frente, ou você corre, ou você mata o bicho. Certo? E com todo esse aparato tecnológico e todo esse aparato que a gente tem de consumo, a gente vive uma vida em função de pagar conta, de compromisso, e isso o teu corpo entende como um bicho na tua vida. Então, você começa a produzir o cortisol, e o cortisol começa desde cedo a roubar hormônios para fazer o cortisol, porque ele, como eu falei para você, ele é feito para momentos, para 3, 4 minutos e acabou. Agora, uma pessoa que está trabalhando num lugar que não gosta de trabalhar, está um problema financeiro, está com um problema emocional, ele vai produzir cortisol o dia inteiro. E ele produzindo o cortisol o dia inteiro, o que acontece? Ele vai descompensar todo o balanço hormonal que ele tem. Então ele vai ficar sem energia, vai ficar cansado, não vai ter produtividade. Coisa que, se você pensasse há 60 anos atrás, não tinha isso, porque você não tinha celular, não tinha cobrança, não tinha toda essa vida moderna que você tem que viver ligado o tempo todo e produzir o tempo todo e pagar a conta o tempo todo. Perfeito. Então o estresse é um grande envelhecedor. Isso, ele é um vilão da parte hormonal. Porque para você produzir esse hormônio, que é o cortisol, você vai roubar a progesterona, que a progesterona é a mãe dos hormônios. Então, ele roubando progesterona, ele deixa de fazer testosterona, ele deixa de fazer estriol, estradiol, os outros hormônios sexuais. E isso muda você. Muda até na dificuldade de você emagrecer. Porque a pessoa que está com cortisol alto, muito dificilmente vai emagrecer. Então você tem que ter, vamos falar, a importância de você estar com uma vida saudável e estar com os teus hormônios de uma forma correta, é que ele faz bem para você o tempo todo. Perfeito. Então aí não adianta só fechar a boca na hora, né, da alimentação e cuidar se você tá com tá com o cortisol alterado aí no seu organismo. Isso, né? A gente tem muitos pacientes que a queixa assim, mas doutor, eu não como e eu não emagreço. E eles vêm com a história de respirar eu engordo, né? Mas é porque ele não tem gasto de energia, porque ele está todo bloqueado, a parte de testosterona, que dá vontade de você viver, que dá vontade de você sair de casa. Então, eles têm uma vida que automaticamente fica mais pacata, apesar de eles tentarem se ajudar, não conseguem sair daquele buraco que eles estão. E quando entra nesse patamar desse estresse, doutor, assim, só o não ter atividades, o reduzir o estresse, ele é o suficiente ou a gente precisa de um outro procedimento aqui para ajudar a pessoa a voltar nas suas taxas normais? Eu falo assim, se você está fazendo um bolo, que fica uma coisa mais simples de se entender, e você precisa de farinha, de ovos e de manteiga, essas coisas. Se você tem alguém roubando a tua farinha, isso daí vai dar um bolo que não é de acordo com o que você pretende.
Então, se você repõe mais farinha e te rouba a farinha, você vai ter farinha suficiente para fazer o bolo de uma maneira correta. Então, quando é nesse caso que a pessoa está muito estressada, você balanceia o hormônio que está faltando, que está sendo roubado, para a pessoa ter um pique maior, para ela poder sair daquela tristeza que muitas vezes ela está triste, está para baixo e não sabe nem o porquê que ela está por baixo. É aquela sensação que a pessoa fala, putz, eu tô no fundo do poço e não consegue sair do fundo do poço. Sim, às vezes a pessoa está num estado depressivo, acha que é uma depressão e não é. E vai no médico e o médico vai dar um antidepressivo. Só que o colega médico, ele não tem o conhecimento da parte hormonal, que essa parte hormonal, ela pode levar você a ter tristeza. E a tristeza, o paciente muitas vezes descreve como estou deprimido. Não, ele está triste. Tristeza não é depressão. E quando ele passa essa informação para o médico já começa a dar fluoxetina, diazepam, rivotril, que vão dar outros problemas na vida da pessoa, porque ela não estava precisando daquela substância, ela estava precisando sair do estresse que ela tem. Claro. Entende? Sim, aí entram efeitos colaterais, né? E isso que são, se você for ler a bula de qualquer medicação, você não toma medicação. Então o importante, eu falo assim, primeiro você se conhecer, ver se você tem depressão ou se você está triste, né? Depressão é um quadro psiquiátrico, você precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa de uma ajuda. Agora, muitas vezes você está num processo de estresse agudo, ou um estresse fase 1, fase 2, que a tua suprarrenal não está dando conta de trabalhar para fazer os hormônios, e você entra nesse quadro. Então você fica apático, só quer dormir, tá cansado no fim da tarde, tem muito sono, não dorme bem à noite. Então todos esses quadros aí são relativos ao cortisol, que é um hormônio feito na suprarrenal, que é em cima do rim. Sim. Você se sente, na verdade, sem energia, né? Sem energia. Mas essa energia é porque você tá com um problema, mas tá com um problema que você não resolve. E a partir do momento que você vai tomar um ansiolítico, alguma coisa, você não vai resolver o problema, porque essa medicação, ela tá fazendo você ficar anestesiado para esse problema, mas você não enfrenta o problema. Eu digo assim, o importante é você ter, como uma mulher na TPM, ter aquela raiva para resolver o problema e pôr tudo para fora e sair do problema. Entende? Então isso que é o importante, você tomar uma atitude e sair do problema que está te deixando para baixo. Muito bem, estou aqui com o Dr. Oscar Villanueva. Nós estamos fazendo um bate-papo sobre rejuvenescimento e modulação hormonal. Se você quiser mandar as suas perguntas aqui para o estúdio da rádio, mande para o nosso WhatsApp, que o DDD é o 41 99 667 6997. DDD 41 99 667 6997. Doutor Oscar, então desses hábitos que nós temos hoje em dia, quais são os mais nocivos, né? Que nos colocam aí com estamos falando do estresse, obviamente, mas de repente existe alguma coisa aí em alimentação que a gente tem errado e que nos faz aumentar o nosso nível de cortisol aí no organismo? Não digo no nível de cortisol, mas assim, todo alimento processado, que é todo alimento embalado. Então, tudo que está embalado no supermercado, ele é ultraprocessado. Então, todo esse alimento ultraprocessado, ele tem muito conservante, tem muita química para poder estar com vencimento postergado. Então, esses alimentos fazem muito dano à tua saúde. Porque você, na hora que você vai ingerir esses alimentos, e esses alimentos entram dentro do seu corpo, trazendo todas essas substâncias, isso vai acumular no teu tecido e vai fazer mal para você. Quer dizer, é a mesma coisa que você passar num posto de gasolina e colocar um combustível que de má qualidade. Ele com o tempo vai fazer mal pro teu carro. Entende?
Perfeito. E aí então vai a gente fazer uma correção nessa alimentação, né? Começar a comer comida mais orgânica, mais natural. E mais saudável, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é uma comida saudável, sabe o que é um prato saudável. Só que eu falo, é muito difícil, por quê? Porque o prato saudável, ele não tem o sabor do prato porcaria. Se você comer uma pizza, ela tem uma explosão de sabor. Se você tomar uma Coca-Cola, ela tem uma explosão de sabor. Então, e você se acostuma com esse sabor, com essa gostosura. Então é muito difícil você mudar esse hábito para uma coisa, entre aspas, de menos sabor, de menos intensidade de sabor, mesmo sendo uma qualidade nutritiva e muito melhor do que os outros produtos. É bom na boca, né? Enquanto está na boca do sabor, mas depois que ele entra é um problema, mas você tem muita gente, eu tenho muito paciente que, principalmente o idoso, que ele fala assim: doutor, eu já estou aqui com 80 anos, meus prazeres são poucos, e um dos prazeres que eu tenho é a comida. Então eu falo assim pro paciente, uma vez por semana, come errado, mas nos outros 6 dias você come correto. Então você vai ter a durabilidade do seu corpo muito maior do que você comer errado todo dia. Você está comendo praticamente aí 15% do teu período errado. Então você vai ter uma chance muito melhor do que alguém que come todo dia errado. Então são hábitos que você tem que mudar. Então eu falo assim, em casa a gente mudou hábito. A minha mulher cortou pão, cortou um monte de alimento que pra gente não faz bem. Então cortou leite, cortou algumas coisas que dão intolerância alimentar. E na realidade todo mundo melhorou dentro de casa. O leite, doutor, ele assim, é o leite que vem hoje com todos os conservantes aí, ou é o leite de vaca? Porque quem toma direto da vaca lá, por exemplo, né, da vaca que não tem problemas também, né, que é uma vaca saudável, essa pessoa também vai passar pelos mesmos problemas que a gente que toma o leite aqui dentro de casa, que recebe e vai no mercado? Sim, vai ter o mesmo problema. Existe uma corrente muito forte nos Estados Unidos, que é da venda do leite in natura. Só que a venda do leite in natura, ela, na criança, ela pode levar muitos patógenos, muitas bactérias dentro do leite, porque não é o leite pasteurizado. A indústria trata o leite para quê? Porque o leite tenha uma vida mais longa, né? Como tem o leite longa vida, que dura 2 meses na caixinha. Mas se você pensar nisso, tem química, tem um monte de coisa. E a proteína do leite, ela não foi feita pro ser humano adulto. Nenhum animal usa leite depois de parar a amamentação. Quer dizer, nós temos uma proteína, que é a lactase, que ela é produzida normalmente no teu corpo até os 5 anos de idade. Após os 5 anos de idade, você não tem mais lactase. Então, a proteína do leite é muito longa, e essa proteína, sem a lactase, ela não quebra e ela começa a irritar o teu intestino. Então, você começa a ter processo alérgico ao leite. Então, hoje, o que a indústria fez? Esses leites que são sem lactose, na realidade, ele é agregado de lactase. Então, quando você põe essa enzima, que é a lactase, dentro do leite, ele quebra a proteína longa, então ele não tem mais a lactose. Então ele é menos irritativo do que um leite integral. Entendi. E eu também sei um pouco assim que hoje nós deveríamos ter mais bactérias no intestino que pudesse ajudar a fazer as digestões, né? Isso. E aí com esses conservantes, eu acho que essas bactérias... hoje a gente sabe que é o seguinte, uma criança que pisou no chão, que lambeu o chão, que teve contato com sujeira, ela tem muito menos alergia do que uma criança que foi criada num local limpo. Então, todas as bronquites, asmas, elas são decorrentes de um ambiente mais estéril. Quando você tem contato com muito mais sujeira,
você tem muito mais saúde. Por quê? Porque o teu corpo está acostumado com esses alergenos e com os patógenos. Aham. E coisa que um corpo que é muito bem cuidado, tudo que entra em contato com o corpo é estranho. E o corpo reage muito rápido contra isso. Uhum. Então, e você estava falando das bactérias, nós temos cerca de 3 a 5 quilos de bactérias no intestino. Olha só. Certo? Então, porque quem faz a digestão pra gente é a bactéria. Uhum. Você come, a bactéria come a parte da tua comida e vai quebrar essa comida que vai ser absorvida por você. Então, por isso que hoje você tem muitos tratamentos com a base de lactobacilos, com probióticos que vão corrigir essas falhas alimentares devido a você não ter as bactérias que deviam estar dentro de você. Uhum. E falando em bactéria, tem uma teoria hoje, foi feito um estudo nos Estados Unidos, por que o gordo é gordo e por que o magro é magro. Aham. Então, chegaram numa fase do estudo que eles pegaram as bactérias que tinham dentro do magro e deram pro gordo. E o gordo começou a emagrecer. Olha só. Entende? Então, hoje, a indústria de farmácia que fabrica probióticos, vendo isso daí, hoje ela fabrica probióticos que tem as bactérias do magro. Então, um dos tratamentos que tem é você começar a repovoar o teu intestino com bactéria do magro. E isso só através dessa é uma medicação? Como é que é? São cápsulas que têm essas bactérias. Olha só. E lactobacilos. Então você repovoa o teu intestino com outras bactérias, mas isso, claro que está implicado com o que a pessoa come. Claro. Uhum. Porque tem comida que mata essas bactérias. Então, certo? Então, você repovoa, mas tem que mudar o teu hábito alimentar também. Senão, daí o gordo não é porque está comendo só pizza e macarrão que vai emagrecer. Você tem que fazer essas bactérias que foram colocadas no trato digestivo da pessoa se multiplicarem e viverem lá dentro. Uhum. Muito bem, doutor. Então, quais são as comidas aí que matam essas bactérias, né? Aí não se fala das comidas, né? A gente fala da flora intestinal, mas a flora intestinal, cada bactéria vive bem num meio, certo? Então, você, para ter minhoca, tem que ter o humus, senão não tem minhoca, para entender. Perfeito. Então, você, em cima disso, você tem que pegar um nutrólogo ou uma nutricionista funcional para que possa lhe acompanhar e mudar o teu hábito alimentar e prescrever uma dieta apta para melhorar essa flora intestinal. Ok. Uhum. Entende? Então, vamos falar, cada um no seu espaço. Uhum. Perfeito. Vamos lá. Doutor, nós estamos falando então sobre rejuvenescimento também, né? O que ocorre aí, doutor, na célula, né? Existe uma certa idade que digamos, esse envelhecimento começa a acontecer de uma forma mais rápida. Isso. Né? O que ocorre aí e que hábitos a gente pode melhorar para... Sim, eu falo assim, a tua célula, ela é programada para o número de cópias. É igual você ter uma máquina de xerox, ou ter uma copiadora, ou uma impressora, ela dura tantas páginas. Então, a partir daquilo ali, ela começa a falhar. Todas as nossas células, elas são programadas pelo telômero, que é a parte externa do teu DNA. Ele chama telômero, e ele é que nem um cadarço de sapato que tem cadarço. Então ele tem parece uma fita adesiva na pontinha que segura aquela ponta. Cada vez que a célula se divide e é criada uma nova célula para ocupar o lugar daquela que está morrendo, vai gastando essa pontinha. Então hoje você sabe que você tem produtos como o resveratrol, que é um produto que tem no vinho tinto, na uva tinta, e tem em diversas frutas.
ela protege essa ponta do teu DNA e a cópia fica melhor por mais tempo. Então, quer dizer, por isso que o pessoal falava, o vinho faz bem. Não, o vinho tem resveratrol, né? O vinho tinto. Então, ele dá uma longevidade. Se você for estudar a população da Itália que vive no Mediterrâneo, eles usam vinho, usam muito azeite de oliva e usam muitos alimentos antioxidantes. E se alimentam muito de sardinha. A sardinha é rica em ômega 3. Então, vamos falar, é uma gordura boa, de boa qualidade. Né? Porque assim, quando você vai falar de gordura, a tua célula é feita de proteína e lipídios, que é gordura. Se você vai fazer a tua casa com tijolo e com reboco, então, e com cimento, se o cimento é de boa qualidade, a tua casa vai durar mais. Se o tijolo é de boa qualidade, vai durar mais. Então, teu corpo todo dia está sendo feito e remodelado, todo dia, porque a tua célula tem um ciclo de vida e morre. Como o teu sangue, uma hemácia, que é o glóbulo vermelho, ela tem uma durabilidade de 1 mês a 2 meses, depois ela morre. E nasce nova, vai repondo. E toda vez que repõe, vai gastando o telômero. Então, a fonte vai acabando. Por isso que você tem um ciclo de vida finito, que ele termina. Se você tiver uma qualidade de vida melhor, com exercício, com alimentação, com bem-estar, você vai durar mais tempo, com mais qualidade, porque não adianta você chegar lá com os 90 anos e o teu joelho não funciona, tá com problema de coração, quer dizer, você está sendo mantido por medicação. Claro. Entende? Então, a importância que eu digo é você ter um todo em você com uma qualidade, com uma excelência de qualidade, que isso você pode ter. Não custa caro, você tem uma maneira de se cuidar desde os 5 anos. Igual um professor nosso que trabalha com longevidade, que é o professor Paul Tai, dos Estados Unidos, ele fala, quando que você deve começar a cuidar com a tua longevidade? A partir dos 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos de idade, você tem que se manter no peso exato, você tem que comer bem, comer adequadamente, fazer exercícios, se cuidar. Se você se cuida desde os 5, é igual você ter um carro, pegou o carro zero, se você cuida muito bem do teu carro, vai ter 100 anos e vai estar funcionando. Claro, fazendo as manutenções todas. Então, o interessante é você pensar no teu carro, no teu corpo, como se fosse um veículo. Se você cuida do veículo, você vai ter ele por muito tempo. Se não cuidar, você não vai ter ele por muito tempo. Qual é a indicação de dose diária de vinho, doutor? Porque eu sei que tem gente que é pouquinho, não é uma garrafa de vinho por dia, né? Mas eu falo assim, um exemplo, a minha esposa conta do avô dela que morava na Itália, morava num lugar de montanhas, então ele só bebia vinho, ele não bebia água. Olha só. Mas só que ele caminhava em montanha 20 quilômetros por dia. Então ele tinha atividade física, se alimentava com uma dieta mediterrânea, que é uma dieta correta, que é verdura, óleos de oliva, peixe, tudo isso. Então ele vai com uma qualidade de vida até os 90, mas andando, tomando banho sozinho, cuidando da sua própria vida sem depender de outro. Claro. Então isso que é o importante. Agora você falar, é o correto? Isso não, isso é o hábito alimentar lá. Né? Porque você tem que ver que antigamente também a água era contaminada. O vinho não era. Os marinheiros, quando vinham aqui no descobrimento do Brasil, eles não bebiam água, que a água dava diarreia, dava tudo isso. Eles vinham com vinho e vinham com rum. Então era a maneira de eles terem uma alimentação e não terem uma doença no meio da viagem. Sim. Entende? Então é importante você pensar nisso. Não é porque a gente fala que o vinho é bom, mas você tem o resveratrol de frutas. Então tem frutas aí que que são feitas os suplementos
os suplementos de resveratrol, o que tem mais resveratrol é uma fruta da Austrália. Então, eles processam e vendem uma pílula para você de resveratrol para você tomar todo dia. E essa pílula de resveratrol, ela equivale a 50 cálices de vinho. Ah, claro, extraiu. Você entendeu? Então você não precisa tomar uma garrafa de vinho, você tomar uma pílula, não bebe álcool nenhum e tá bem. Então não tem a desculpa de beber vinho, não. Se bem que o vinho também traz um efeito relaxante, que é anti-estresse, né? Eu falo, você tomar, vamos lá, meia taça toda noite te ajuda a dormir melhor, te relaxa, tudo isso depois de um dia de trabalho, né? Não tô falando para você tomar toda noite uma garrafa de vinho, né? Mas se você tomar uma dose, é saudável. Tudo que você come dentro de uma parcimônia é bom, quer dizer, é igual chocolate faz mal. Se você comer muito, vai te engordar, mas o chocolate é bom. Ele tem o triptofano, que vai te melhorar o teu humor, vai melhorar a tua alegria. Tem gente que é viciada em chocolate e não sabe por quê. Por quê? Porque ele se sente bem. Ele come chocolate e tá bem. Tá bem de humor, tá muito bem. Então, são pessoas que com pouco, não precisam comer a caixa inteira. Claro. Mas comendo um pouco ou cheirando o chocolate, só o cheiro já desperta. Só o cheirar o chocolate? Já desperta e você libera um hormônio que chama 5-HTP, que é um hormônio que vai fazer você se sentir bem. Olha aí, ouvinte, então, se você está se segurando com açúcar, né, com o chocolate, só uma cafungada no chocolate já vai ajudar, né? Já estimula. Já estimula, Aí então entramos agora que é a questão do açúcar, né? Isso. O açúcar, eu falo assim, ele é um vilão hoje. Por que ele é um vilão? Porque você tem uma glândula que é o pâncreas. O pâncreas fabrica insulina. E você pode virar diabético por um consumo exagerado de açúcar. E o que acontece? Uma glândula, ela fabrica um X de produto ao dia. Se você usa muito açúcar, muito doce, ela vai trabalhar no máximo e passa do máximo. Então ela vai trabalhar 120%, a 130%. Então você vai começar a dar uma fadiga no teu pâncreas. E com o tempo você começa a ter a diabetes tipo 2. Que não é aquela diabetes que você nasceu com, a diabetes que é tipo 1. Então a tipo 2, você usou demais o teu pâncreas. Ou usou demais, ou teve uma infecção, ou teve uma virose e virou um diabético. Mas uma das consequências é a alimentação que você tem para você virar diabético. E como reverte isso, doutor? Não, você melhora, você vê, no caso das pessoas obesas, esses obesos de 150 quilos, então normalmente eles são hipertensos e são diabéticos, porque isso anda junto. Porque o teu pâncreas, ele foi feito pro teu IMC correto. Por exemplo, você tem 1,70 m, você devia pesar 70 quilos. A tua glândula da tireoide, a tua glândula do pâncreas, o teu coração foi feito para 70 quilos. Se você está com 150 quilos, você está com o dobro de volume que você teria pro teu normal. Então, o teu coração vai trabalhar o dobro, vai passar a ter hipertensão, a tua tireoide não vai dar conta do hormônio para pro dobro do teu corpo, o pâncreas não vai dar conta para todo esse dobro do tamanho que você tem, e isso começa a te dar problema. Então, o que a gente vê? O paciente que vai para cirurgia de redução de estômago e que ele elimina 70 quilos, a diabetes dele some. A pressão arterial dele regride. Então, mostrando que houve uma adequação do volume dele para o que ele era. Então, isso é importante a pessoa saber. E eu falo assim, na outra parte, que a parte hormonal, ela se altera todo no obeso, né? O obeso,
a célula gordurosa produz hormônio feminino. Uhum. Então, você nunca viu um gordo triste, já viu? Normalmente a gente ouve falar vê assim que os gordos são bem humorados, né? Então, por quê? Porque ele é cheio de hormônio feminino. Então, ele vamos falar, a testosterona ele tem, mas perto da quantidade de hormônio feminino que ele tem, é bem menor. Então, ele muda a maneira de ser. Uhum. Então, tem pessoas que fazem cirurgia bariátrica e mudam de humor. Eram pessoas agradáveis, eram bonachonas e fazem a cirurgia bariátrica e mudam. Olha só. E daí a família fala, não, agora virou chato, virou isso. Quer dizer, porque você mexeu na parte da fabricação de hormônio na pessoa. Uhum. Então, muda, vamos falar, a parte hormonal é muito complexa por isso. Claro. E até no obeso, né? Que você tem que mexer com o obeso na vontade dele enfrentar as coisas. Normalmente o obeso, ele posterga as decisões porque a testosterona nele está muito mais baixa. Sim. E não adianta só fazer a questão da redução, mas ele também tem que ter um preparo aí, uma preparo psicológico nisso, Sim, né? E uma readequação hormonal. Porque também. eu falo assim, o grande problema no obeso é que ele gosta de comer. Uhum. Não existe obeso que não gosta de comer. Uhum. Então, na hora que você tira aquilo que ele mais gosta na vida, que é se alimentar com coisas deliciosas, você está tirando o prazer da vida dele. Claro. Uhum. Então, se não tiver um psicólogo, um acompanhamento de apoio para ele não vai gostar ou vai voltar a engordar, que é o que ocorre hoje na maioria dos casos, 90% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, eles emagrecem e depois voltam a engordar. Uhum. Então, é um problema esse acompanhamento hoje. Uhum. Ok, doutor, normalmente a partir de que idade a gente já tem que começar a ter essa atenção, essa preocupação com essa alteração hormonal, né? Para homens e mulheres. Eu falo assim, desde da época que você está dando mamadeira pro teu filho, né? Porque quando você usa o recipiente plástico, você tem produtos no plástico que são semelhantes ao hormônio feminino. Uhum. Então, você começa a aumentar a quantidade de hormônio semelhantes ao hormônio natural, por causa que você está usando plástico. Então, hoje você tem muito plástico que ele é sem BPF, que são as moléculas que são semelhantes ao hormônio feminino. Uhum. Então, prestar atenção para não aquecer nada no micro-ondas em plástico. A mamadeira não pode ter esse BPF, tem que ser mamadeira livre de BPF. Mas hoje os pediatras já estão muito atentos para isso, porque são hormônios e começam a mudar o corpo da criança, né? Começa a feminilizar o corpo da menina. Ela pode ter até começar a menstruação, antecipar a menstruação dela. Maturação mais rápida. Maturação mais rápida, por quê? Porque ela está cheia de hormônio feminino. Uhum. Então, é um problema. E nos meninos, eles engordam mais. Olha aí. Né? Então, tem que prestar atenção. Mas hoje eu falo assim, até em posto de saúde, tudo isso é uma preocupação dos pediatras da saúde pública nisso. Uhum. Então, não tem mais essa falta de informação para a população. Uhum. Ok. E assim, uma vez que não só a questão desses hormônios sintéticos, né? Mas no nosso desenvolvimento, porque para homens chega uma idade que começa a alterar a testosterona, né? Isso. E a partir de que idade, doutor, assim, a gente já deve ter essa preocupação, né? Eu falo assim, é muito da parte genética, Alexandre. Uhum. Você tem pessoas que você vê que estão com 90 anos e são ativas, têm uma saúde perfeita, tem tudo, tem a parte genética. Mas somando a parte genética, você tem que ter os cuidados, porque a partir dos 20 anos de idade, você perde uma média de 2% de hormônio ao ano. Uhum. Porque é o teu envelhecimento, é o ciclo natural que tem.
Daí você tem muita gente também que te contra-argumenta dizendo o seguinte: por que você vai interferir num envelhecimento natural? Eu falo o seguinte: o envelhecimento, ele é como uma lâmpada que vai perdendo o brilho. Você tem duas opções: ou você vai ter um envelhecimento que vai perdendo o teu brilho, ou você pode ser uma lâmpada que brilha até os 90 anos e ela, apaga. Ou você pode ir até os 90 anos e ano a ano esse brilho ir diminuindo. Então, eu falo assim, eu, pessoalmente, eu me trato e eu me cuido para ter meus hormônios dentro de uma faixa de 40 anos de idade, que não estou pondo num hormônio de 20 anos, que vamos falar, é uma fase que você tem muita inconsequência, inclusive, porque eu falo, quem cuida de você também, de consequências, é o teu hormônio. Você, quando tem 20 anos de idade, você é muito mais arrojado, você é muito mais inconsequente, né? E com o amadurecimento, teu hormônio cai e você reflete muito mais. Você, para tomar uma decisão aos 40, aos 50 anos, e falar, vou largar desse emprego, vou mudar minha vida, você vai ponderar muito mais. Se você tivesse a tua testosterona muito alta, você chuta o pau da barraca e tchau, e pronto. Você fica um pouco inconsequente. Então, o amadurecimento, ele é interessante, por quê? Porque ele ajuda a modular a tua vida. Ninguém quer deixar você com 50 anos com uma testosterona de um rapaz de 18 anos. Que daí você vira inconsequente, vai brigar na rua, porque você muda o teu perfil. Eu gosto muito de modular os meus pacientes de uma forma a seguinte: quando você envelhece, você para de falar muitas coisas, você guarda muita mágoa, você começa a filtrar muito. E esse filtro guarda muito peso no teu peito, você fica uma pessoa magoada. E uma maneira de você deixar de ter mágoa é você modular um pouco a testosterona. A pessoa que tem testosterona, ela te responde com mais facilidade, ela não guarda as coisas para si. Então, a partir do momento que você não tem mágoa dentro de você, você vive bem. Claro. Você vai dormir bem, não digo que você viva bem, mas dormir, você vai dormir bem, porque não tem aquilo, por que eu não falei, por que eu não tomei tal atitude? Então você melhora a tua qualidade de vida. Você melhorando isso, o dia seguinte teu é muito melhor. Perfeito. Doutor, como que funciona o seu trabalho? O paciente ou a pessoa, né, que sentiu que está lá com alguma sensação de desconforto, um cansaço extra, né? Mesmo. E aí quer fazer um processo aí de modulação. Como é que funciona? Hoje você tem médicos treinados no Brasil todo, né? Nessa parte de modulação. Só entrar no Google você vai ver. Mas nós partimos de uma escola que já está aqui no Brasil há mais de 17 anos, que ela ficou atenta ao cuidado de você ter uma qualidade de vida melhor cuidando da tua parte hormonal. E claro que com esse passar do tempo, você foi aprimorando a maneira de você tratar e a maneira de você encarar os desafios junto com o teu paciente. Então hoje você tem, para dar o suporte, os exames de saliva na parte hormonal. Que se você for conversar, muita gente não sabe para que serve o exame de saliva ou acha que é igual o exame de sangue. Qual que é a diferença aí, doutor? O seguinte, o teu exame de sangue, você fabrica hormônio o dia todo. Então, teus hormônios que são lipídicos, que são sexuais, como o cortisol também, eles são feitos da base, a base inicial dele é uma molécula do colesterol, né? Então, por isso que é importante você ter colesterol, porque se você tem o colesterol baixo, você tem pouca matéria-prima para fazer teus hormônios. Então, a partir desses hormônios são feitos os teus do colesterol são feitos teus hormônios.
teus hormônios, eles dão uma circulada no teu corpo. Então, ele é feito na glândula, circula, vai na pontinha do dedo, depois ele passa no fígado. O fígado é o filtro. Quando ele passa no fígado, o fígado coloca uma proteína que chama HSBG, proteína ligador de hormônio sexual. Então, essa proteína inutiliza o hormônio. Quando você vai fazer um exame de sangue, ele tem a testosterona, ele tem a progesterona, só que você faz um cálculo para saber quanto que está bloqueado. E esse cálculo não é preciso. Então, para você saber a tua testosterona livre, é feito um cálculo e dado uma estimativa. Quando você faz na saliva, a saliva não sai o hormônio na saliva que tem proteína, porque a saliva não passa proteína a nível celular. Então, só está na tua saliva o hormônio livre, tanto o cortisol livre, progesterona, estriol, estradiol livre estão na tua saliva. Então, uma maneira de você dosar a realidade que está funcional é na saliva. Então, a saliva vai dizer, tem tanto de hormônio livre. Então, precisa fazer da saliva? Seria o ideal. Ela tem um custo. Então, se a pessoa pode pagar esse custo ou tem um convênio que pague esse custo, é viável. Caso não tenha, o que vai se fazer? Você faz o exame de sangue e começa a tratar pelo exame de sangue. Entende? Perfeito. Que dá para ser tratado. Mas é a mesma coisa você ter uma ferramenta melhor para saber como o teu paciente está. O de saliva é uma ferramenta melhor. É muito mais fácil para o médico ele fazer o tratamento tendo os índices salivares do que o índice de sangue. Eu falo assim, meus pacientes eu trato muitos com exame de sangue. Só que o exame de sangue você daí começa a tratar a um nível com mais cuidado, começando de pouco, vai aumentando, vai dosando, vai vendo como o paciente se sente mês a mês. Ele vai falar, melhorei do meu humor, melhorei da minha depressão, melhorei do meu cansaço, e você vai ajustando de acordo com a pessoa, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa reage de uma maneira. Então, o importante é sempre você fazer uma coisa individualizada, conhecer a vida da pessoa. Eu falo assim, quando a pessoa vem consultar comigo, eu pergunto, você está com aperto financeiro? Você está bem na parte sentimental? Você tem algum problema? Trabalha no que gosta? Porque tudo isso daí vai interferir no tratamento. Com certeza. Então eu falo assim, você tem que estar bem com você pra gente poder dar o máximo teu. Senão, a gente dá o máximo aqui e você fala, não está fazendo efeito em mim. Sim. Entende? Então, é muito importante isso, que você esteja bem. Eu falo assim, eu tenho um caso, uma pessoa que, falando nessa parte hormonal que você estava falando de exame, que é professora de natação. Ela vive o tempo todo dentro do cloro. Nossa, complicado. Certo? Então, é uma pessoa que ela tem cansaço, mas aí por causa da tireoide. Como eu tinha conversado antes do programa com você, que é o seguinte, você na mesma linha da tabela periódica, você tem o flúor, tem o alumínio, tem o cloro e o iodo. A tua tireoide usa o iodo para fazer o hormônio. Mas como elas têm a mesma equivalência de elétron na ponta, se tem muito mais cloro em você, ela vai usar o cloro para fazer o hormônio da tireoide. Só que é igual, você no bolo tá pedindo farinha, você não tem farinha de trigo, você fala, vou pôr farinha de mandioca. Não vai sair a mesma coisa. Claro. Então, é isso que a pessoa tem que entender. O teu corpo vai fabricar com quem ele tem na mão. Então, por isso que é importante você suplementar, você tomar uma boa vitamina, que é suplemento vitamínico e mineral. Por quê? Porque você está dando pro teu corpo o que ele não consegue absorver, ou por falta de ter essas coisas na alimentação que você tem, que ele tem a maneira de suprir e te dar uma qualidade celular melhor.
Então, doutor, já que você está falando sobre, nós estávamos numa conversa antes de começar o programa, você estava falando do banho com água quente? Isso, porque o que acontece? Toda água de cidade é tratada, e toda água tratada tem cloro para matar os germes, e o cloro está estabilizado na água, mas quando você aquece a água, o cloro é um gás. Então, na hora que você aquece, está tomando chuveiro, você está respirando aquele vapor cheio de cloro. Olha ali. Então, esse cloro entra dentro de você e ele fica disponibilizado no teu corpo como matéria-prima para alguma coisa. E se você não tem um suplemento de iodo, você acaba usando esse cloro que está disponível em você para fazer a molécula do hormônio da tireoide. Então, ele não é um hormônio correto porque ele foi feito com outra coisa. É o bolo como o senhor estava falando, é o bolo com gesso ali. Isso. Por isso que, se você vê o Lair Ribeiro, um monte de gente recomenda você usar o Lugol, que é aquela solução de iodo, para você tomar umas gotinhas por dia. Mas isso vai depender do teu médico, que ele vai olhar e ver quantas gotinhas por dia são necessárias para você. Claro. Então, o senhor falou ali que é o cloro, o flúor. O flúor da escova de dente, que é da pasta de dente, né? Que ele tem o flúor e o flúor fica dentro de você. O flúor é um metal pesado, ele para sair do teu corpo é muito difícil. O teu corpo não consegue eliminar ele. Sim. Como não consegue eliminar o alumínio que está na mesma linha. Sim. Então, quem cozinha em panela de alumínio, desde a infância, tem uma quantidade grande de alumínio dentro do corpo. Entende? Então, isso daí você tem produtos que fazem a remoção desses metais e desses gases em você, que são daí quelações com EDTA, com outros produtos que você consegue ligar esses produtos e retirar do teu corpo. Perfeito. Então, vamos lá, tem uma pergunta de ouvinte aqui, doutor. Olá, Beth, boa tarde. Ela pergunta assim, os médicos endocrinologistas estão preparados para cuidar de um paciente assim? O que especialistas populares podemos confiar um tratamento preventivo desta forma, ou assim? Olha, a medicina, ela é voltada para uma medicina curativa. Primeiro você tem a doença e depois você vai ser curado. E nós trabalhamos na medicina que chama medicina integrativa e regenerativa, que é uma medicina que procura ser como o médico de antigamente, que o médico de antigamente ele era pediatra, era pneumologista, endocrinologista, ele era tudo, ele resolvia o problema. Depois começaram a se separar as coisas e você não é separado. Quando você vai no médico, o teu problema de pulmão, teu problema de garganta, teu problema de pele tem que ser conhecido pelo médico, né? Não adianta, claro que se for um caso difícil, você manda para o especialista, mas você tem que tratar o paciente no teu consultório. Tem que se atualizar, tem que estudar. E no caso dessa parte de medicina regenerativa, integrativa, quando você fala regenerar, o teu corpo vai estragando. Então, você vai regenerar o corpo. Para regenerar o corpo, você vai auxiliar o teu paciente a comer melhor, a ingerir coisas mais saudáveis, a mudar o estilo de vida, a suplementar o que está faltando nele. Se tiver faltando hormônio, você vai suplementar o que está faltando. É diferente de um atleta que quer fazer hipertrofia, quer ficar com músculo, quer ser, vamos falar, vai para academia para ficar malhado. Então você tem como fazer isso também no paciente. Você tem como alterar o biotipo dele com a parte hormonal. Mas são daí formulações específicas para ganho de massa magra. Claro. Então, tudo isso você, tendo conhecimento, você pode fazer. Perfeito, doutor. Estamos falando aqui sobre a tireoide. No caso do banho, o que deve fazer? Baixar a temperatura para evitar, porque vai ter que ter outros procedimentos, é óbvio, hein, né? Além de reposição do iodo. Eu falo assim, se você repõe o iodo, que é a solução de Lugol, que é aquela solução de iodo que você compra na farmácia de manipulação, é barata, custa R$20 e dura
4, 5 meses, usando 2, 3 gotinhas por dia. Então, se você disponibiliza o produto para o teu corpo aproveitar aquele produto para produzir um bom hormônio, então você não precisa parar de tomar banho de água da rua, né? Porque tem gente que coloca filtro na entrada da casa já para tirar todo o cloro e outras coisas da água que você está recebendo. Mas eu falo, não tem necessidade disso. Você, tendo outros cuidados, você consegue ir para frente da mesma maneira. Você não vai deixar de virar um homem da caverna, ou vai virar um índio, certo? Só para falar, não, agora eu vou ser natural, vou comer só verdura. É a mesma coisa a pessoa que é macrobiótica e que é vegana e que é isso, ele tá num extremo também, não tenho nada contra, é uma opção de alimentação, que é saudável também, mas ele tá na outra ponta do normal. Claro. Então eu falo, você pode ser normal com cuidados. Agora, se puder evitar a panela de alumínio, melhor, né? Sim, mas então, antigamente lá você vê, era panela de ferro que ajuda a entrar ferro em você. Hoje, que é mais gourmet, é a panela de aço inox. Então, se você tiver condições de comprar uma panela com uma qualidade melhor, sair do alumínio, porque o alumínio é um metal pesado e não sai mais do teu corpo, como a obturação que se usava antigamente, que era aquela obturação de amálgama que era cheia de mercúrio. Aquilo é altamente tóxico. Era uma boa era uma boa forma de você curar uma cárie, mas é muito tóxico, faz mal pro cérebro, tudo isso. Perfeito. E quem puder, que tire, né? Tire, né? Até no posto de saúde eles tiram e põem a de resina hoje em dia. Muito bem. Doutor Oscar, as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho, que gostariam de fazer uma consulta com o senhor, uma avaliação, como que elas podem lhe encontrar isso? Se eu quiser botar aí seu site, telefone, como que... Olha, eu tô no Facebook, a gente tá no Facebook, e se você entrar no Google também, você nos acha, entende? E a maior parte do pessoal vem por indicação, né? Um consulta com você, gosta do que você faz, manda outro, manda um parente. Essa forma que a gente vai fazendo um bom serviço, e por esse bom serviço vem mais gente em consequência do que você está fazendo. Tem algum telefone que as pessoas podem encontrar direto? Olha, assim, nós somos filiados ao CRM, Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina, ele proíbe qualquer tipo de propaganda. Perfeito. Então, se eu passo um telefone, eu levo um processo. Tá bom. Então, eu falo assim, você tem hoje uma série de bons profissionais que atuam nessa área. Eu sou um dos bons profissionais que eu estudo, né? A gente dá aula sobre sistemas, mas eu falo assim, se informe. A melhor forma hoje de se informar é você entrar na internet, ver quem ver se você simpatiza pela pessoa, ver a referência das pessoas e começar a pensar em se tratar, né? Eu falo assim, uma maneira de você fazer uma prevenção. Então, não são todos os médicos que têm esse conhecimento. Tem muito médico que você vai falar de reposição hormonal, que eles são contra porque não conhecem o benefício que a pessoa pode ter. E eu falo, a melhor coisa que tem para você, ouvinte, é você entrar num Google hoje, que o Google te ensina tudo, né? Te ensina a cozinhar, ensina tudo. Ensina a ir de um lugar para o outro e ver o que essa terapia com hormônios pode fazer de melhor para você, né? E aquilo, você lá dentro, você tem como evitar câncer, como evitar um monte de coisa, que são terapias todas coadjuvantes, essa terapia celular e a terapia de modulação ou reposição hormonal. Acho que é bom frisar aqui também, não sei se a gente falou durante a entrevista, mas é que o trabalho é com bioidênticos, né, doutor? Assim, o que acontece? O que é o bioidêntico?
O bioidêntico é o hormônio semelhante ao que o teu corpo faz. Então, o pessoal que usa hormônio, que vai na ginecologista, que está com calorão, que está menopausada com calorão, normalmente a ginecologista dá hormônios sintéticos. E muitos desses hormônios são xixis de égua. Eles pegam as éguas, deixam em baias, assim, 200 éguas, engravidam a égua e colhem o hormônio do xixi da égua. Então, é um hormônio de cavalo. Ele é bioidêntico para o cavalo, não é bioidêntico para a pessoa. Então, isso é um problema. Agora, a indústria farmacêutica não faz bioidêntico. A indústria farmacêutica faz hormônios desenvolvidos em laboratórios que elas têm patente e vão ganhar sobre isso. Então, toda a indústria farmacêutica faz os seus produtos para que o concorrente não tenha aquele produto, que ela tenha patente sobre aquilo. Então, são sempre produtos sintéticos. Não existe produto de laboratório vendido em caixinha com nome próprio que seja bioidêntico. Então, prestar atenção nisso, se informar melhor. No Google você tem muita palestra, tem muito vídeo para ter essa informação e tirar a sua opinião. Eu falo, o importante é você tirar uma opinião e se convencer daquilo, porque se você não está convencido que aquilo é bom para você, não faça. Claro. Então eu falo, você tem que estar bem. Eu vejo por experiência própria que, vamos falar, 99% do pessoal que a gente trata estão satisfeitos com o tratamento. Muito bem. Doutor Oscar, muito obrigado por vir aqui bater um papo com os nossos ouvintes. Que é isso? Para mim é um prazer. Certo? Fico à disposição. Se tiver alguma dúvida ou alguém mandar alguma dúvida, a gente responde. Ok, perfeito. Essa entrevista eu vou depois liberar ela lá no canal do YouTube e as pessoas vão poder saber um pouquinho mais, ou até, quem sabe, depois mandar as perguntas aqui para a rádio. Eu posso encaminhar para o doutor Oscar? Hein? Daí, encaminhando para a gente responde. Mas aqui a gente não pode, infelizmente, divulgar nada da parte perfeito. Médica nossa. Ok, faz parte da ética, né, doutor? Obrigado pela sua postura aí. Alexandre, agradeço a tua oportunidade que você me deu para poder estar aqui e informar um pouco o público do que existe nessa parte da medicina. Perfeito. Ok, doutor, obrigado, hein? Ok, muito boa tarde, então. Agora nosso programa Sala de Visitas, né? O talk show está terminando, então você vai poder ficar com mais músicas aqui na sua tarde de segunda-feira, né? E até o próximo programa. Você acabou de ouvir o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk show Sala de Visitas. O entrevistado com você, onde você estiver. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.